dia a todos, paz seja com todos. É um período de adaptação e eu quero que você esteja bem motivado com tudo isso em nome de Jesus. Desejo do meu coração que Deus fale com você muito, porque os tempos exigem. A gente precisa se nutrir, se alimentar com a palavra de Deus e aplicar a nossa fé nas circunstâncias do nosso dia a dia. É por isso nós estamos na conferência sobre Jesus durante todo esse mês, baseado no texto de Atos capítulo número 1, verso número 1, de tudo aquilo que Jesus Cristo começou a fazer e a ensinar. O pastor Dirceu, nos domingos anteriores, tem falado muito sobre Cristo, não apenas sobre o Cristo histórico, mas o Cristo eterno, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. E nós vamos, a partir desse domingo, conversar com você sobre aquilo que Cristo, algumas coisas que Ele começou a fazer e a ensinar, tá bom? Por isso eu escolhi então o texto do Evangelho de Mateus, capítulo número 6, verso número 25 ao verso número 34, que ele tem tudo a ver com aquilo que Cristo começou a ensinar para os seus discípulos em tempos difíceis. O título da minha Bíblia é As Preocupações da Vida. Bem oportuno para esses dias, meus amores. Amém? Portanto, verso 25, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem se tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos orar. Deus de graça e de poder, em nome de Jesus Cristo, fale conosco e me use para isso. Quero ser boca do Senhor para falar, meu Deus amado, a muitos. E que essa palavra possa gerar, meu Deus amado, não apenas consolo, conforto, refrigério aos ouvintes, mas que também, meu Deus amado, possa gerar fé. Fé, meu Deus amado, salvadora. Fé para a salvação. E também fé, meu Deus amado, para aplicarmos, meu Deus amado, no nosso dia a dia, aquilo que sabemos, aquilo que cremos a respeito de Ti, nosso Senhor, nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sente-se, por favor. Quero começar dizendo, pegando alguns valores desse texto, deixa a Bíblia aberta, a gente vai discorrer sobre esses textos, mas a primeira coisa eu quero falar sobre ansiedade, sobre preocupação, sobre preocupações que temos na nossa vida. Ansiedade e preocupação indica algo que nos separa, que nos divide, que nos afasta, que tira a nossa atenção, como se fosse uma visão dupla. Como se fosse olharmos para lugares diferentes, dois lugares diferentes ao mesmo tempo, acaba tendo visão nenhuma. Isso é ansiedade ou isso é preocupação? É algo que divide, que distrai. Talvez por esses dias você tenha sido assolado de tanta ansiedade, de tanta preocupação, e isso tem pesado os seus ombros e ocupado a sua mente e seus pensamentos. Preste muita atenção na mensagem dessa manhã, em nome de Jesus. Quero começar lhe dizendo, não se preocupe com sua própria vida. Isso parece até soa estranho, Deus Filho, Jesus Cristo, falando sobre isso. Mas então ele começa dizendo que há duas coisas maiores e duas coisas menores. Ele começa dizendo que há duas coisas maiores, a vida e o corpo.
em relação ou comparação a outras coisas menores, a comida e as roupas. Deus está dizendo aqui que a nossa vida é muito mais importante que comida, e o corpo muito mais importante do que roupas. E eu te pergunto, quem te deu vida? Quem é o Criador da vida? Quem sustenta a sua vida? Se Deus te deu o dom mais precioso que você pode ter, que é a vida, não te dará por um acaso tudo que você precisa para continuar vivo? Portanto, não se preocupe. Portanto, não ande ansioso, nem com o que beber, nem o que comer, nem com o que vestir, com nada dessa vida. Porque aquele que deu a vida a você, o Criador de todas as coisas, também lhe dará o que é preciso para você continuar vivo. Aleluia! Deus Todo-Poderoso. E então Deus, para deixar isso muito mais claro e explícito aos seus discípulos, Ele está falando aos discípulos. Esse é o conhecido Sermão do Monte. E ele começa no capítulo 5. E se você virar as folhas da sua Bíblia e for lá no capítulo 5, no verso número 1, você vai ver, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos, aqueles que já creem em Jesus, aproximaram-se dele e ele começou a ensinar. Então Jesus Cristo não está falando isso a qualquer pessoa. Jesus está falando aos seus discípulos, àqueles que já creem. E então ele começa a explicar e diz: observem as aves do céu, vejam os lírios do campo. São dois exemplos de coisas que Deus estabeleceu, que Deus também deu vida, que Deus criou, que Deus sustenta. Menores também do que nós, como comida e roupa. E então ele diz: observem as aves do céu, vejam os lírios do campo. E diante da preocupação e da ansiedade, que é terrível mesmo, ainda mais em tempos difíceis, nós precisamos observar e precisamos ver, nós precisamos pensar e perceber. A fé é uma fé que você percebe, que você observa. É preciso pensarmos, irmãos, nas coisas de Deus. A fé não é uma fé cega. Então Deus Filho dá o exemplo: observem as aves do céu, olhem para elas. Elas não semeiam, não colhem, nem armazenam, mas, contudo, o Pai Celestial as alimenta. O que Deus está dizendo aqui? O que Jesus Cristo está falando? Que Ele alimenta a todas as aves, que Ele alimenta os pássaros, que Deus diariamente dá às aves do céu aquilo que lhe é necessário para a sobrevivência. Tudo já está garantido. Entenda isso no texto bíblico. Observe as aves do céu. Tudo está garantido por Deus. E é bem certo que Deus usa a terra, que Deus usa a natureza para garantir o alimento e o sustento e a sobrevivência às aves. As minhocas já estão lá. Os bichinhos já estão lá para que as aves possam comer, já estão lá. As aves não ficam empoleiradas em postes e fios de luz, esperando que Deus as alimente mais arduamente, ou atentamente, ou de forma disciplinada. Elas vão, buscam seu alimento. Os lírios do campo é a mesma coisa. Os lírios do campo, eles já estão lá, enraizados na terra, e a terra já tem o que eles precisam, os nutrientes necessários, mas os lírios se esforçam para extrair da terra o que precisam. Deus já tem o que é preciso para garantir a você vida. Deus já tem o que é preciso para dar a você o que você precisa. E então ele diz: observe as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não armazenam, mas o Pai Celestial os alimenta. Não tem vocês muito mais valor? Olha o que Deus diz. Não tem vocês muito mais valor do que as aves? Não tem vocês muito mais valor do que os lírios do campo? Assim como a vida vale mais do que a comida e a bebida, não temos nós muito mais valor do que as flores e do que as aves?
E talvez você me pergunte, pastor, por quê? Porque o sermão da montanha é dito aos discípulos, porque o sermão da montanha é dito aos que creem, porque o sermão da montanha é ensinado e é falado àqueles que já têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E e por causa disso que o nosso valor é muito maior, porque nós somos filhos de Deus. Quem é você em Cristo Jesus? Você é filho de Deus? Talvez você diga, eu sou filho de Deus, eu sou alguém que crê em Jesus, eu sou alguém que depositou sua fé e sua esperança em Deus, então dependa dEle. Então dependa dEle. Inclusive em tempos como hoje, dependa de Deus. Temos o nosso valor muito mais excelente. Porque fomos feitos conforme a imagem e semelhança de Deus. O pastor Júnior disse muito isso nesses domingos anteriores. Porque Deus nos fez com uma grandeza e uma dignidade. Porque o desejo de Deus e o propósito eterno é que sejamos semelhantes a seu Filho, Jesus Cristo, sobre a terra. O nosso valor é muito maior. O nosso valor é muito mais excelente do que os pássaros do céu e os lírios dos campos. E se Deus alimenta e nutre, quanto mais aos filhos, quanto mais você. Aplique essa verdade ao seu dia a dia e o medo desaparecerá. Aplique esse conceito, essa verdade, esses princípios da palavra de Deus, e o pânico, e o pavor, e o medo desaparecerão do seu coração, dos seus pensamentos. Mas nem todos, ou nem para todos. Somente para aqueles que têm em Deus seu Pai Celestial. É o que diz o texto. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Somente para aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. Somente para aqueles que já são filhos. Somente para aqueles que creem. Porque aqueles que não creem em Deus, que vivem a sua vida sem Deus no mundo, para esses não há esperança alguma. Mas se você já fez de Deus seu Pai Celestial, talvez você me pergunte, como posso fazer para fazer de Deus meu Pai Celestial? Talvez você não tenha feito ainda. Você precisa ser despertado pelo Espírito Santo, para compreender sua condição, seu estado que é morto em pecados e delitos. Como diz o livro de Efésios, capítulo número 2, leia todo o capítulo de 2 de Efésios. Você precisa ser despertado para isso, a sua condição de morto em pecados e que vive sem Deus no mundo, verso número 12 do capítulo 2 de Efésios. Então você precisa ter consciência dos seus pecados, e que sem Deus como você vive, e somente a libertação dos seus pecados através de Jesus Cristo. E é por isso que Jesus Cristo deixou o céu, seu reino de glória e poder, e habitou entre nós, se fez carne, morreu por nós na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados, e então nos reconciliou com Deus. E então escolhemos e decidimos crer nele, e crer nisso, não apenas para o nosso presente, mas por toda a eternidade. É assim que você faz Deus teu Pai Celestial. Somente para aqueles que creem, que tem Deus como seu Pai Celestial, o alimento, a vida está garantida. E então o texto prossegue dizendo, verso número 30. Olha que interessante. Eu vou ler desde o 28. Porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo. Pensa, o próprio Deus chamando a atenção das pessoas para que vejam as flores. O lírio do deserto, o lírio do campo,
não trabalham, nem tecem. Contudo, nem Salomão tem o seu esplendor, quando se vestia enquanto viveu. E então o verso 30 diz: se Deus veste assim a erva do campo. Olha o que Deus Filho está chamando a atenção dos ouvintes, dos discípulos, aqueles que creem. Preste atenção em Deus, preste atenção no Criador. Olhe como Ele fez as coisas, olhe como Ele fez as flores, olhe como Ele fez de forma detalhada, olhe como forma preciosa as flores foram criadas. Olha a beleza de tudo isso, olha a soberania de Deus com tudo isso. Essa atenção que Jesus Cristo está chamando de cada um de nós. E então Ele diz: Deus fez de maneira tão poderosa e sobrenatural e maravilhosa e bela e lindo e extraordinária as flores. Mas diz o verso número 30, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo. Porque nessa época os lírios do campo eram usados como uma espécie de combustível para alimentar o fogo, usado para fazer comida na época. E Jesus diz: olha, se Deus veste elas de uma forma tão extraordinária, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Se Deus é poderoso e veste e dá as flores, mesmo tendo elas uma vida tão curtíssima, quanto mais a você, que não é passageiro, mas eterno. Porque quando o homem nasce, ele é eterno e vai viver uma vida eterna com Deus ou sem Deus. Tudo depende de se crer e se faz de Deus seu Pai Celestial. Quem é você? E então, talvez o resumo desse texto todo é essas duas palavras pequenas, nessas 4, homens de pequena fé. Talvez esse seja o resumo de todo esse texto. Porque muitas vezes somos homens de pequena fé. Interessante aqui que Jesus diz não é homens sem fé, é homens de pequena fé. Lembre-se, está falando aos discípulos, Mateus capítulo 5, verso número 1. Está falando já aos que creem, aqueles que têm Deus como seu Pai Celestial. Mas então por que Jesus chama esses, os que creem, os cristãos, de homens de pequena fé? O que significa isso? Não significa ausência de fé, significa pequena fé, significa uma fé insuficiente. E eu quero perguntar a você: você é uma pessoa, um cristão de pequena fé? Você é uma pessoa, um cristão, um crente, aquele que tem Deus por Pai Celestial, de uma fé insuficiente? Talvez você não saiba, mas quando a nossa fé é pequena, quando a nossa fé é insuficiente, quando nós estamos olhando para Deus e as coisas de Deus, focando apenas em uma coisa ou outra, numa promessa específica ou outra. Por exemplo, nós temos fé para a salvação. Nós temos fé em Jesus Cristo como nosso Salvador, como nosso substituto, e que a gente pede a Ele perdão de pecados. Então nós temos fé para que os nossos pecados sejam apagados e perdoados, e nós cremos nisso. Nós temos a fé em Jesus para a salvação, mas não temos fé em Jesus para outra promessa. Então uma fé pequena, uma fé insuficiente é aquela característica dela: ela não tem fé para crer em todas as promessas de Deus ao nosso respeito. Crê em Deus para algo, mas não crê em Deus para outra coisa. Por isso que Jesus Cristo chama os seus, os que creem, os cristãos, os discípulos, de homens de pequena fé. Porque já o seguiam, porque já eram discípulos, já o seguiam, já tinham entregue a sua vida a Cristo, já tinham pedido perdão dos seus pecados, mas não tinham fé suficiente para esperar em Deus, para terem comida, bebida, roupa e vida. Tinham fé para ser salvos, mas não tinham fé para ser sustentados. Tinham fé para ir morar no céu, mas não tinham fé para viver na terra, no Brasil, em tempos de crise, de epidemia, de pandemia. Quem é você?
Homens de pequena fé, homens e mulheres de uma fé insuficiente, que creem no perdão de pecados quando clamam e oram, mas ficam em dúvida se Deus estará com vós diante dessa situação que vivemos. Fica em dúvida se não vai ter o que comer, se não vai ter onde morar, se não vai ter o que vestir, o que beber. Fica em dúvida se vai morrer, porque nossa fé é pequena. Sabe por que a nossa fé é pequena? Sabe por que ela é insuficiente? Porque a gente não vive de acordo com aquilo que sabe e que crê sobre Jesus Cristo. Porque a gente tem dificuldade de aplicar a fé que a gente tem no nosso dia a dia. Portanto, nesses tempos de surto, ou de epidemia, ou de pandemia, ou de perdas, ou da falta de comida, aprenda a aplicar a sua fé em Deus a cada dia da sua vida. Saiba mais sobre Deus. Abra o livro de Efésios, capítulo número 3. Efésios 3, 20. Saiba, aquele que é capaz, aleluia, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Vai em Efésios 1, verso 18 e 19. Oro também, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Os que cremos. Fé pequena quando você crê apenas em algumas ou uma promessa de Jesus. Mas uma fé suficiente, grande, é quando cremos em todas as promessas de Deus. E eu pergunto, quem é você em Deus? O que você sabe sobre Deus? O que você crê em Deus? Isso é preciso. A fé pequena é aquela que é controlada e dominada pelos problemas. É por isso que as pessoas se abatem, se desanimam, se sentem fracassadas, exprimidas, ansiosas e preocupadas em excesso. Mas nós não. Aplique a sua fé ao seu problema. Qual o seu problema? É como se Jesus Cristo estivesse dizendo aqui: olhem, observem as aves do céu, vejam como crescem os lírios. Homens de pequena fé. Ou seja, homens, apliquem a sua fé ao seu problema. E eu quero dizer isso a você: aplique sua fé no seu problema. Qual é? Qual é? Aplique sua fé. Não basta ter fé, é necessário aplicarmos ela na nossa vida, no nosso dia a dia. Qual o seu problema? Falta de comida? Aplique sua fé. Falta de saúde? Aplique sua fé. Falta de segurança? Aplique sua fé. Aplique sua fé ao seu problema. E então Jesus continua dizendo, verso 31 do capítulo 6 de Mateus: portanto, não se preocupem, dizendo: que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou que havemos de vestir? Pois os pagãos
ou os ímpios, ou os gentios, é a mesma coisa. Qual é a característica de um pagão, de um ímpio e do gentio? Diz ali, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Qual é a característica de um pagão, de um gentio e de um ímpio? São aqueles que desconhecem Deus. Efésios 2:12. Andam sem Deus no mundo. Pastor, e vivem fazendo o quê? Procurando essas coisas. É nisso que está o seu coração. É isso que está os olhos dos pagãos, dos gentios e dos ímpios. Nas coisas e não em Deus. Vive o tempo todo procurando as coisas. Bens, posses, riquezas, roupas, comida, bebida. Aquilo que se tem, aquilo que se pode possuir, o tempo todo. Essa é uma característica do gentio, e ele foca isso, e só sabe fazer isso porque ele desconhece Deus. Jesus então diz, pois aos pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Sabe o que Jesus Cristo, Deus, está falando aqui? Ele está comparando os seus filhos, os cristãos, os que creem, os discípulos, nós, aos pagãos, gentios e ímpios. E Jesus está dizendo aqui, nós somos diferentes. E eu quero dizer isso a você, você é diferente. Você faz mais. Nós fazemos mais do que os gentios, do que os ímpios e os pagãos. Nós somos os filhos de Deus. Nós somos os cristãos, nós somos os que creem, nós somos os seus discípulos. Nós somos aqueles que já fizemos de Deus nosso Pai Celestial. Você é diferente, é isso que Jesus está dizendo aqui. Você faz mais por ser diferente. Olha o que diz o capítulo número 5 de Mateus, verso número 47. Vire uma folha, talvez esteja numa folha anterior. Mateus 5, 47 diz: Deus está fazendo uma comparação com os gentios, ímpios, pagãos, em relação aos discípulos, cristãos e crentes. Ele está dizendo, e se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Olha o que Deus está dizendo. Se a gente fizer apenas aquilo que os pagãos já fazem, o que faremos demais? Por que Deus está falando isso? Porque Deus espera que a gente faça mais. Porque nós somos diferentes. Se você reagir igual, reage os ímpios, pagãos e gentios. Se você reagir às circunstâncias conforme reage àqueles que não conhecem nada de Deus, não estaremos fazendo como eles? Não estaremos sendo iguais? Por acaso Deus não espera diferença? Porque somos diferentes, Deus não espera de nós algo a mais? Portanto, eu quero dizer a você, aqueles que andam sem Deus no mundo, aqueles que desconhecem a Deus, reagem às circunstâncias e aos problemas do dia a dia, automaticamente. É assim que eles reagem diante das perdas, surtos, epidemias, pandemias, falta de alimentos. Eu e você não. Eu e você não. Nós somos diferentes. Nós fazemos mais. Nós pegamos os nossos problemas do dia a dia. Nós pegamos as circunstâncias difíceis e nós encaixamos essas coisas ao nosso contexto de fé em Deus. E é só assim que nós agimos. Só quando então colocamos esse óculos da nossa fé em Cristo Jesus e tudo que envolve Ele em nós e nós nele. E então assim nós olhamos as coisas, os problemas, as pragas e pestes, a falta de comida, olhando dessa forma. E é por isso que nós fazemos mais. E é por isso que Jesus Cristo diz para nós
que somos diferentes e que fazemos mais. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Busque em primeiro lugar Deus. E então eu quero dizer a você, talvez você tenha sido estabelecido pelas autoridades e nós as respeitamos, quarentena. Eu quero lhe dizer uma coisa, priorize Deus. Primeiro, antes do álcool gel, antes da luva, antes da máscara, antes de qualquer coisa. Antes de se preocupar, Deus, antes de tudo, Deus, Ele, faça de Deus, faça de Jesus Cristo o centro da sua vida. Faça de Deus a sua prioridade. Viva ao redor das coisas de Deus. Primeiro lugar, Ele. Talvez a gente tenha que ficar um pouco em casa. Não fique assistindo filme o tempo todo. Priorize Deus. Talvez tantas vezes você disse que não leu a Bíblia inteira, ou que não pôde orar 2 horas consecutivas, dizendo que não tinha tanto tempo. Agora você tem. Aproveite esse tempo para crescer naquilo que você sabe e crê em Deus. Aproveite esse tempo para você alimentar a tua fé. Aproveite desse tempo para você sair disso mais maduro. Porque os pagãos, gentios e ímpios acham que tudo é do acaso. Porque os pagãos, gentios e ímpios acham que não importa o que a gente faça, vai acontecer e pronto. A nossa doutrina é outra. A nossa doutrina é da certeza. A certeza que tudo está na mão de um Deus poderoso, nosso Deus. E esse tudo é eu e você também. Então aproveite para você crescer no teu relacionamento com Jesus. Leia livros úteis. Leia a palavra de Deus. Faça cultos em família. O filho ora, a mãe traz a palavra, o pai ministra. O pai traz a palavra, a mãe ora por todos. Os filhos clamam. Aproveite o tempo. Priorize Deus. Busque-o em primeiro lugar e sua justiça. Eu vou lhe dizer uma coisa, é promessa, está aqui. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Não tenha fé pequena, não tenha fé insuficiente. Não creia em Deus apenas para perdão de pecados e salvação. As demais coisas lhe serão acrescentadas também, isso é promessa. E eu quero ir para a parte final da mensagem, dizendo, o verso 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Primeira coisa que eu quero separar aqui é: a gente precisa começar a pensar no presente, no hoje. Há tantas pessoas que perdem o sono porque pensam no ontem. Há tantas pessoas que têm insônia porque pensam no amanhã. E isso é um problema e nos deixa ansioso. E é por isso que as pessoas ficam ansiosas e têm preocupações em excesso. Porque elas colocam sobre si o peso do hoje, colocam sobre si os problemas do ontem, colocam sobre si as preocupações da manhã e se esmagam. E é por isso que elas ficam preocupadas e ansiosas. E é por isso que então Jesus Cristo, Deus disse: olha, não se preocupe, não pense nos possíveis problemas de amanhã. Por que eu disse possíveis? Porque talvez nem se tornem problemas. Não pense em possíveis problemas de amanhã. Pense no hoje. Por que isso? Porque cada dia tem sua cota. Entenda isso.
A cada dia que Deus estabelecer para mim e para você, vai ter sua cota de problemas. Não se esmague pensando em problemas do passado, já passou. Há pessoas que se crucificam e do lado duas cruzes, o ontem e o amanhã. Pare de viver ansioso. Aprenda a colocar diante de Deus e apresentar a Deus diariamente os seus problemas. Aprenda. E aprenda a colocar diante de Deus diariamente os seus problemas e aqueles que vão aparecendo. Não queira colocar diante de Deus problemas que ainda nem existem. Primeiro, aprenda a diariamente, é no presente, esqueça o passado e esqueça o futuro. Segundo, apresente a Deus, diga a Deus: Senhor, está acontecendo isso, já é real em mim, já é real na minha família. Apresente a Deus, diga, clame, ore, dependa de Deus. Está garantido a você o que Ele fará. Mas deixe para colocar diante de Deus os problemas, e só os problemas que já são reais, que vão aparecendo. Porque se você quiser colocar tudo, inclusive o de amanhã e o do que nem existe, você vai se esmagar. Vai virar pânico. Vai virar ansiedade. É por isso que Jesus diz: não precisa disso. Não se preocupe com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Amanhã é outro dia. Ano que vem é outro ano. E então, basta a cada dia os seus problemas. Basta a cada dia os seus problemas. Existe uma diferença de preparação para ansiedade. Tem uma diferença de preparação para preocupação. Há uma diferença. Preparação é o que o texto diz, o próprio Jesus diz: semeiam, colhem e armazenam. Qual que é o problema de se preparar para algo? Qual que é o problema de fazer um seguro de vida? Qual que é o problema de fazer um seguro de carro? Qual que é o problema de semear, de colher e de armazenar? Não há problema nenhum nisso. Não há problema em se preparar, gente. Brasil, não há problema em se preparar. O que não pode acontecer é virar pânico, é virar ansiedade, é virar preocupação em excesso. O que não pode acontecer é, apesar de semearmos, de colhermos e de armazenarmos, e depois de termos feito tudo isso, ainda os nossos pensamentos são dominados por essas preocupações, que envolvem o semeio, a colheita e o armazenamento. Que ainda de a gente ter feito a nossa parte, de a gente ter se preparado, os nossos pensamentos não ficam em paz. Nós somos dominados pelas preocupações. E estamos preocupados com tudo isso. E nos deixamos dominar por essas coisas. Pelas preocupações e pelos problemas que se dizem no YouTube, na mídia, no meio de comunicação, ou não importa. Porque de alguma forma a gente fica sabendo. Não é errado fazer seguro do carro. O errado é acordar de madrugada e não conseguir mais dormir, preocupado que alguém pode roubar o carro. Não é errado semear, colher e armazenar. Mas é errado não ter paz nos seus pensamentos, que depois de ter feito tudo isso, não encontrar descanso, não depender de Deus, não entender que fez sua parte e Deus fará dele como soberano, criador, sustentador de todas as coisas. Não há problema em semear, colher e armazenar. O problema é, e depois que a gente faz tudo isso, a gente não vive como filho de Deus. Não há problema com álcool gel. Não há problema, meus amores, com as preparações. O problema é a preocupação, irmãos. O problema é a ansiedade. O problema é o pânico.
O problema é que a gente não controla os nossos pensamentos, que a gente não deposita na mão de Deus, porque a gente tem fé pequena, porque a gente crê em Jesus só para algumas coisas, mas para as outras não. Eu vou te fazer uma pergunta. E se você se preparar com isolamento social, se você se preparar com álcool gel e com máscara, e se Deus disser a você, vá até casa tal, orar por uma pessoa tal, que está no leito de morte, o que você vai fazer? O que você fará? Antes que você justifique, escolha fé pequena ou uma fé completa, suficiente. Porque se Deus falou ao teu espírito, falou com você, te deu convicção, te deu certeza, vai. Prepare-se para ir, mas não deixe de ir. Portanto, igreja, prepare-se como cidadão brasileiro. Faça o que tiver que fazer, mas não deixe de ser igreja. Porque se você deixar de ser igreja, demonstrará o tamanho da tua fé. Demonstrará a pequenez daquilo que você sabe e crê em Deus. Mas nós não somos assim. Nós somos diferentes. Nós fazemos mais. E eu termino perguntando: Jesus fez ontem, Deus continuará suprindo, mantendo, cuidando, te ajudando hoje e fará amanhã e sempre. A questão é: quem é Jesus Cristo para você? Esse que nós temos falado durante todo o mês de março, sobre Jesus, o histórico, o eterno, e aquilo que Ele tem feito e ensinado. Quem é Jesus para você? Teu Senhor? Teu Salvador? Teu substituto? Quem é Jesus para você? E em tempos como esse, talvez você esteja sobrecarregado, esmagado, talvez se sinta realmente um fracassado, talvez você está em pânico, apavorado pelas notícias, são tantas as notícias. Pare, quero fazer um parênteses, pare de escutar tantas notícias. Pare, vá ler a Bíblia, vai ter tempo com Deus, passe tempo em família, leia livros úteis, ocupe tua mente com coisas boas, cresça em Deus, priorize-o. Quem é Jesus para você? Talvez você não tenha Deus como teu Pai Celestial, mas quer fazê-lo agora. Eu quero orar com você. Se você quer escolher crer em Jesus, se você quer escolher depositar a tua fé, a tua esperança, a tua vida em Deus, se você, não apenas para ser salvo, entenda o que eu estou te dizendo, não apenas para ser salvo do coronavírus, mas porque entende que sem Deus no mundo está morto nos seus pecados e delitos, é desobediente a Deus, um pecador miserável, e que precisa, antes de ser salvo do coronavírus, ser salvo dos pecados, e é somente em Cristo Jesus, e quer fazê-lo isso agora. Eu quero que você feche os teus olhos, eu quero orar com você. Coloque a sua mão no coração em nome de Jesus, e repita essa oração comigo. Deus, a partir de agora, eu quero tê-lo como meu Pai Celestial. A partir de agora, eu não quero ter mais uma fé pequena, insuficiente, mas uma fé suficiente, não apenas para viver contigo no céu, mas também para viver contigo na terra, sabendo que sou muito maior e de maior valor em relação a comida e bebida, roupas, aves e flores. A partir de agora, reconheço a Ti, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor, Salvador e substituto, porque me substituiu na cruz, morrendo pelos meus pecados. Creio que me reconciliou com Deus. Creio em Ti e confio nisso, aqui e agora e para toda a eternidade. Perdoe os meus pecados, me dê a alegria da salvação, escreve meu nome no livro da vida. Espírito Santo, enche-me da Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Deus,
como meu Pai Celestial, cuide da minha casa, cuide da minha família, cuide do meu lar, cuide de comer, beber e vestir, cuide das nossas vidas, cuide da nação brasileira. Em nome de Jesus.